dia, meus irmãos, paz e graça, que Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar a nossa escola bíblica dominical, EBD, e nessa feita nós vamos estudar o Evangelho de João. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. O irmão Dib, ele me deu o desafio e privilégio de, em menos de uma hora, falar aqui dos 57 versículos do capítulo 11 do Evangelho de João. Eu quero fazer a leitura de um texto, só para iniciarmos, irmãos. Onze 25. Por favor, acompanhe a leitura. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos as preciosas verdades espirituais reveladas na Tua Palavra. Esta é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui eu quero, para facilitar o nosso estudo, dividir em 4 partes esse capítulo. Até o versículo 16, nós vamos falar, seria a primeira parte, do relato da enfermidade e da morte de Lázaro. A segunda parte vai do versículo 17 até o 37, quando nós vamos observar o que a Bíblia diz a respeito da chegada de Jesus Cristo e seus discípulos até as imediações de Betânia, da Judéia. A terceira parte, nós vamos comentar algo sobre o maravilhoso milagre da ressurreição de Lázaro. Isso vai do versículo 38 até o 44. E, finalmente, a quarta parte, você que quer uma divisão aí mais didática para o nosso estudo, na sequência, a quarta parte seria a partir do versículo 45 até o final, verso 57. Nós vamos falar dos resultados da ressurreição de Lázaro. Qual foi a Então, para fazer um resumo aqui do que nós vamos tratar, Jesus recebeu um mensageiro e ele recebeu a informação de que Lázaro estava doente. Lázaro era irmão de Maria e Marta, 3 irmãos, e eles eram muito amigos de Jesus Cristo. Muito amigos. A Bíblia não diz exatamente onde Jesus se encontrava. Alguns estudiosos falam que é na outra Betânia, que ficava do lado leste do Jordão. E aqui a Bíblia fala que esses irmãos residiam numa aldeia ou vila chamada Betânia, que era Betânia da Judéia. Tudo bem? Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, a cidade santa. Então Jesus ele recebe essa informação sobre a doença daquele que ele tinha por grande estima, autoestima, Lázaro, o grande amigo de Jesus. Mas Jesus ainda permanece algum tempo onde estava com seus discípulos. E depois, a Bíblia nós vamos observar aqui que Jesus, ele reconhece que Lázaro morre, e aí sim, não depois da morte, mas 2 dias depois, ele acaba se dirigindo, indo ao encontro de Lázaro lá em Betânia. E ali vai acontecer o 7º milagre dos 7 milagres relatados, registrados no Evangelho de João. Nós estamos estudando a carta do Evangelho de João e nós vemos que há o registro aqui neste Evangelho de 7 milagres. A ressurreição de Lázaro é o último grande milagre do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, pelo menos registrado aqui nas Escrituras. E nós temos também aqui uma passagem importante que fala sobre, nós vimos também que nós temos 7 eu sou no Evangelho de João, 7 eu sou. Ego eimi no grego, ou seja, Jesus falando, admitindo, trazendo para si esse caráter divino. Jesus é Deus. Né? Tudo bem? O 5º eu sou
a ressurreição e a vida, que é até o tema, o título do nosso estudo. Jesus, a ressurreição e a vida. Tudo bem? Então, feito esse resumo, dividimos aí didaticamente em 4 partes. Vamos fazer um estudo aqui, não versículo por versículo, dado ao tempo limitado, mas vamos fazer um estudo aqui resumido. Tudo bem? Então, Jesus, ele recebe a visita desses mensageiros que as irmãs Marta e Maria enviam para avisá-lo que Lázaro estava enfermo, doente. E veja qual é a mensagem que as irmãs enviam para Jesus Cristo. Aquele que o Senhor ama está doente. Elas não apelam pedindo a presença de Jesus Cristo somente porque elas amavam a Cristo ou Lázaro amava a Cristo. O apelo que Marta e Maria fazem ou faz para o Senhor Jesus é exatamente o fato de que Jesus amava a Lázaro. Elas não pedem exatamente, olha, vem aqui logo, ou dê uma palavra para que ele fique curado. Não. O que as irmãs Marta e Maria pedem ao Senhor Jesus, apelam ao Senhor Jesus, e elas já conheciam, já testemunharam dos milagres realizados por Jesus, elas sabiam que Jesus podia curar Lázaro, mas elas simplesmente falam, aquele que o Senhor ama está doente. Elas simplesmente noticiam a enfermidade de Lázaro. E Jesus, quando recebe essa notícia, ao invés de fato, ele amava Lázaro, assim como amava as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ao invés de deslocar-se, ir ao encontro de Lázaro imediatamente, ele ainda permanece, diz a Bíblia Sagrada, 2 dias no local onde ele estava. E ele diz aqui no versículo 4, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Muitas vezes nós olhamos para o sofrimento, para a dor, para a doença que causa tristeza, dor, sofrimento, especialmente para a doença e até para a morte, como um castigo, como uma punição de Deus. Mas esse texto, ele nos mostra que nem sempre é assim. De fato, a morte, a doença, a miséria, a tristeza, tudo isso é consequência do pecado humano. O pecado que nos separou e que nos separa de Deus. Mas nesse texto nós aprendemos, em especial, que aquela doença, aquela enfermidade de Lázaro, e posteriormente a morte de Lázaro, não estava vinculada à ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. Nós vemos aqui que este momento de enfermidade, que é um momento de tristeza, a morte, que é um momento de separação, de dor, de luto, era para a glória de Deus. Estava vinculado com o amor de Deus. E nós aprendemos então nesse texto que nem sempre a doença e a morte significam castigo ou punição de Deus. O texto não fala em momento algum de um pecado direto de Lázaro. Lázaro não estava ali doente, enfermo por conta de seu pecado. Não pelo menos de um pecado direto. E ao contrário, o texto mostra que aquela doença e posteriormente a morte de Lázaro redundaria na glória de Deus. Nós aprendemos então o seguinte com esse texto: a doença que vai levar à morte de Lázaro vai levar depois à ação do Senhor Jesus, vai operar o milagre da ressurreição, que vai redundar em fé. Nós vamos ver aqui que alguns judeus hostis ao Senhor Jesus vão passar a crer em Jesus, confiar em Jesus, por conta deste sinal, deste milagre, e aqueles discípulos que acompanharam Jesus até Betânia da Judéia vão ter a fé fortalecida, exatamente por causa da doença que progrediu para a morte. Jesus interviu com a ressurreição de Lázaro, isso gerou fé e tudo isso redundou na glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, a mensagem é clara para nós aqui. Nem sempre a doença, o sofrimento e a dor vêm como causa,
ou consequência de nossos pecados. Por vezes, o nosso Deus, que é perfeito, o nosso Deus, que é amor, ele nos trata por meio da escola do sofrimento, a fim de nos aperfeiçoar. E também, no final, de modo que ele possa receber glória por tudo o que acontece. No versículo 5, nós vemos que Jesus amava Marta e Maria, a Bíblia mais uma vez fala isso. Já falamos que Jesus não sai imediatamente, não vai ao encontro de Lázaro, ele ainda se demora mais 2 dias no lugar onde ele estava. Aqui nós aprendemos mais uma coisa. Às vezes você ora, às vezes você pede, às vezes você clama a Deus, e parece que o céu está com as portas fechadas. A demora de Deus nem sempre significa que Deus está dizendo não. Muitas vezes Deus pode demorar, pelo menos na nossa mente, para nós, aparentemente Deus está demorando, mas Deus não demora, e não necessariamente essa aparente demora na resposta de Deus é a resposta não do Senhor para as nossas orações. Então tenha fé. Se você tem orado e pedido ao Senhor algo que aparentemente está demorando, continue crendo, continue pedindo ao Senhor, porque possivelmente é possível que seja apenas o trabalhar de Deus. O aparente silêncio dos céus não significa que Deus virou as costas para nós. Continue confiando no Senhor. Essa demora talvez seja a maneira de Deus trabalhar na sua vida, para que você seja mais paciente, para que você seja mais perseverante, para que você aprenda a esperar numa geração tão imediatista, que quer todas as coisas de imediato. A demora de Deus, então, não necessariamente significa que Deus está negando, dizendo não. Então Jesus fala aos seus discípulos que eles vão novamente até a Judéia. Os discípulos ficam um pouco perplexos, porque lá no capítulo 10, logo depois que Jesus ele abriu os olhos daquele cego de nascença, foi um milagre maravilhoso, o fato é que os judeus pegaram em pedras, queriam apedrejá-lo. E agora os discípulos de Jesus falam, mas, mestre, nós vamos voltar àquele lugar onde o Senhor quase foi apedrejado? Jesus dá uma palavra aos seus discípulos. Se encontra no versículo 9. Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui, de maneira figurada? Jesus está falando que assim como o dia tem um tempo limitado, o ministério de Jesus, o ministério terreno, o ministério público de Jesus, também tinha um tempo determinado por Deus. O tempo do Senhor Jesus Cristo na terra, na Palestina, lá no 1º século, era um tempo limitado. No decreto eterno de Deus, Deus já havia escrito o tempo que Jesus serviria aqui entre nós, na terra. E assim, ele diz ainda, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Aqui eu quero crer que Jesus está dizendo que ele obedecia à vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer exatamente nos tempos determinados pelo Senhor. Nós não precisamos dar uma ajudinha, como fez Abraão e Sara. Nós não precisamos procurar atalhos, mas aquilo que é determinado por Deus, você está no centro da vontade de Deus, então tenha fé, pode esperar no Senhor, porque as coisas vão acontecer da maneira como Deus estabeleceu. E certamente a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Certamente vai acontecer da melhor maneira possível. E no versículo 10, se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Há um grande problema quando o Filho de Deus não obedece à vontade do Senhor. E certamente a tendência é ao tropeço.
é falha, é dificuldade. Mas ainda que passemos dificuldades diante da obediência, mesmo quando você está na vontade do Senhor, pode ser que você passe por algumas lutas, mas se esta é a vontade de Deus, certamente isso redundará na glória do Senhor, que é o nosso grande objetivo e propósito. Tudo que acontece em nossas vidas deve ser para a glória de Deus. E certamente no final o Senhor também vai te abençoar. No versículo 11, Jesus afirma que Lázaro adormeceu e ele deveria ir. Ele mostra o motivo pelo qual ele deveria ir até Lázaro, lá em Betânia, porque ele havia adormecido e Jesus precisava despertá-lo. A interpretação ali dos discípulos de Jesus não foi das melhores, porque eles acreditaram na interpretação literal de que Jesus estaria dizendo que Lázaro apenas dormia. Ora, se Lázaro apenas dorme, alguém que está lá próximo dele pode acordá-lo. Depois, posteriormente, Jesus deixa bem claro ali no versículo 14, Lázaro morreu. O Novo Testamento e a Bíblia como um todo, o Antigo Testamento também, usa muitas vezes essa figura de linguagem, esse eufemismo, uma maneira de falar mais amenamente, uma circunstância que é terrível para nós, seres humanos. Nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para termos vida. Então, quando nos deparamos com a morte, que é o resultado do pecado, da entrada do pecado no mundo, é algo que nos constrange, é algo que nos entristece. E toda vez que no Novo Testamento a Bíblia fala do sono como figura da morte, esse sono não é o sono da alma, é o sono do corpo. Por que é preciso falar isso? Porque alguns grupos, algumas pessoas ensinam que a Bíblia teria uma doutrina do sono da alma. Entre a morte física e a ressurreição do corpo, que nós chamamos de estado intermediário, a pessoa que morre, ela ficaria no estado inconsciente, aguardando a ressurreição. A Bíblia Sagrada não ensina isto. A Bíblia Sagrada mostra claramente que entre a morte e a ressurreição, as pessoas têm um estado de consciência. Aqueles que morrem em Cristo imediatamente vão ao encontro do Senhor Jesus. Aqueles que morrem impenitentes, sem arrependimento, imediatamente vão padecer tormentos, aguardando o dia da ressurreição dos mortos, para que aí sim venha o juízo final e aí o destino eterno. Os que morreram em Cristo com fé vão desfrutar da eternidade na presença de Deus, e os que partiram desta vida terrena sem Cristo, sem arrependimento, sem o amor de Deus em Cristo, a eternidade de castigo, de punição. Então é muito importante que fique claro que não existe sono da alma. O sono aqui é uma figura de linguagem que representa a morte, e o sono aqui é referente ao corpo. É a separação do corpo da alma, esse momento da morte física. Na segunda parte, a partir do versículo 17, Jesus, então, ele chega e ele não entra direto ali em Betânia. Talvez porque já lá no capítulo 10 houve aquele problema dos judeus que queriam apedrejá-lo, e também, certamente, havia o propósito de Jesus de falar em particular com as irmãs de Lázaro. É interessante, antes de continuar aqui essa segunda parte, que os mensageiros levaram a Jesus a mensagem de que Lázaro estava doente. Mas no decurso aqui dos versículos, nós vemos que Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. Provavelmente, quando os mensageiros saíram de Betânia até o lugar onde Jesus estava, Lázaro já devia ter morrido. Então, mais ou menos aí o percurso aí de um dia, eles chegaram e avisaram a Jesus: olha, Lázaro está doente. Jesus, que é Deus, Jesus, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador,
ele tem o atributo da onisciência, ele conhece todas as coisas, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Mesmo os mensageiros entregando a mensagem que ele estava doente. Ficou mais 2 dias e depois, então, dirigiu-se ao encontro de Lázaro em Betânia, o que levaria um dia, completando os 4 dias que nós vamos ver. Isso é uma especulação. Estamos tentando aqui entender o que não está tão claro na Bíblia. Mas completando os 4 dias, que nós vamos ver mais à frente, Lázaro já havia morrido há 4 dias, quando Jesus, então, se depara lá com a sua sepultura. Então, nós vemos aqui claramente, Jesus é Deus, ele é onisciente, e depois ainda vamos ter mais um sinal evidente de sua identidade messiânica, era o Messias esperado, era o Cristo, o enviado de Deus, mas também por essa manifestação poderosa nós vemos que Jesus é o próprio Filho de Deus, é Deus. Então, quando ele chega até as proximidades de Betânia, alguém manda avisar que Jesus havia chegado, Marta se dirige ao encontro com Jesus Cristo. E nesse encontro, a primeira coisa que Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta mostra confiança, a fé em Jesus Cristo. Ela sabia que Jesus curava enfermos. Certamente ela já sabia daquele cego de nascença do capítulo 10, que o Senhor Jesus havia curado. E de tantos outros testemunhos da manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Jesus então fala para ela: o seu irmão há de ressurgir, no versículo 23. E antes mesmo ela ainda faz uma declaração, uma afirmação de fé, de confiança, no versículo 22. Marta dizendo: mas também sei que mesmo agora tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. É possível que Marta confiasse que Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro naquele momento. Embora alguns dizem que a palavra aqui traduzida como pedir, esse pedir aqui de pedir numa oração a Deus, essa palavra é usada de uma criatura para um criador, ou de alguém que é inferior para uma autoridade superior. Então, talvez aqui alguns dizem que Marta ainda não acreditava na divindade de Jesus. Ela reconhecia que Jesus era usado poderosamente, mas talvez ainda não confiava em sua identidade como Messias e como Deus. E Marta é interessante que ela, vez ou outra, ela flerta em manter a sua atenção em Cristo Jesus, e outras vezes ela se volta para Lázaro, o irmão morto. E quando focamos a nossa atenção no poder da morte, e a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, que a morte é o último inimigo a ser derrotado, eu penso que todos aqui já devem ter se deparado com um velório, um momento de enterro, um momento de tristeza, de dor e sofrimento. Imediatamente vem à nossa mente reflexões a respeito da brevidade da vida, da fragilidade de todos nós. A morte é talvez o melhor momento para a proclamação do Evangelho, exatamente porque estamos sensíveis, principalmente quando perdemos um ente querido. E Marta, de repente, ela tira o foco de Jesus, depois daquelas afirmações de fé, de confiança, e ela se volta para o poder da morte, a morte destrutiva que separa. E ela fala aqui no versículo 24: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Embora ainda demonstrasse fé, ela confiava na ressurreição, como ela disse aqui, do último dia, a ressurreição dos mortos, e de fato é um ensino bíblico. Haverá um momento no tempo, no espaço, da história, que todos os mortos ressuscitarão e comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todos os filhos de Deus, aqueles que morreram em Cristo com fé, estarão diante do grande trono branco. Aqueles que morreram em Cristo para receber ou deixar de receber galardões. E aqueles que partiram sem Cristo, sem arrependimento. Os livros serão abertos e eles serão julgados conforme suas obras. E perante o justo juiz receberão
a justa retribuição por todos os males que cometeram. Então aqui, Marta, ela reconhece que haverá uma ressurreição no último dia. Mas Jesus não estava falando de uma ressurreição do último dia. Jesus estava pronto para realizar o último grande milagre em seu ministério terreno, que era a ressurreição de Lázaro naquele momento. E o Senhor Jesus então diz, ele há de ressurgir. E lá no versículo 25 vem a declaração que nós acabamos de ler no início, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta a Marta, você crê nisto? Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é vitorioso sobre a morte. Para nós, aparentemente, a morte pode parecer o fim, mas nós sabemos pela palavra de Deus que a morte não é o fim. A morte não é o fim de tudo. Jesus tem vitória, é vencedor sobre a morte, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele dá sustentação à vida de todo ser humano. E ele pode, inclusive, trazer do morto, trazê-lo à vida. E aqui é exatamente o quinto eu sou, né? Do 7 eu sou, aqui é exatamente o quinto eu sou. Jesus, mais uma vez, mostrando, através da morte e ressurreição de Lázaro, a manifestação desse milagre, ele relaciona com o quinto eu sou, que é eu sou a ressurreição e a vida. E nós precisamos relembrar aqui que morte, pelo menos biblicamente falando, nós temos a morte física, que é essa separação da alma do corpo, ainda que provisória, temporária. Nós temos a morte espiritual. A morte espiritual é separação de Deus por causa dos pecados. E nós temos a morte eterna, que ele fala aqui no versículo 26, não morrerá eternamente. Morte eterna, ou segunda morte, que é exatamente a morte definitiva, a separação eterna de Deus. Não tem mais jeito. Todos nós nascemos debaixo do pecado, nascemos separados de Deus. Mas aqueles que creem em Cristo, confiam que Senhor Jesus é Senhor, é Salvador, se arrependem de seus pecados, esse recebe vida eterna. Então, cessa a ideia de morte espiritual, ainda que passe pela morte física, e é isso que Cristo está falando aqui. Quem crê em mim, ainda que morra, ou seja, no momento da morte, se você morre em fé em Cristo, então você vai ter vida. Você não vai ter mais morte espiritual. Você vai imediatamente à presença do Senhor Jesus. E ele continua falando, e todo que vive e crê, ou seja, antes da morte, não morrerá eternamente. Talvez a dádiva maior para as nossas vidas, nós os que cremos em Cristo Jesus, seja exatamente a esperança, que é a certeza, a convicção de que não passaremos pela morte eterna. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado e livres da ira de Deus. E isto só é possível através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos livra da morte eterna, da segunda morte. Não são nossos esforços ou méritos, mas somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Marta, no versículo 27, tem mais um arrobo de confiança e fé. Ela diz, sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo. Cristo aqui é o ungido de Deus, é o Messias esperado, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Nós percebemos aqui na experiência de Marta, quando ela fixa a sua atenção em Jesus, fé robusta, confiança. Mas quando ela olha para a morte, para a dor, para o sofrimento e perde o foco de Cristo Jesus, vem as trevas da tristeza, da dor, do medo, da dúvida, e acaba vindo o titubear na fé.
Nós aprendemos então aqui com a experiência de Marta, que devemos focar a nossa atenção no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que passemos por vales, por lugares estreitos, caminhos apertados, nuvens escuras, densas, sobre as nossas cabeças, quando vem a tristeza, a dor, o sofrimento, devemos manter o olhar no autor e consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vai nos sustentar, nos fortalecer. Mas quando olhamos para os problemas, para as dificuldades, aí sim vem de fato essas trevas, a dor, o sofrimento, a desesperança, e isso vai afligir a nossa alma. A exortação desta palavra é exatamente essa: mantenha o seu olhar no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Talvez Ele não te livre do problema, da situação difícil, do desespero, da aflição, da angústia, mas certamente Ele vai te fortalecer para que você possa passar por esse momento difícil. Irmãos, nós vemos aqui no versículo, a partir do versículo 28, Marta volta, depois de conversar em particular com Jesus, certamente já fortalecida com as palavras do Senhor, chama Maria que estava experimentando aquele luto, estava ali com vários judeus, chorando a morte de seu irmão Lázaro. Ela rapidamente vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E Maria, os irmãos devem lembrar lá do Evangelho de Lucas, ela sempre mais emotiva que Marta, talvez Marta mais velha que ela, Marta mais centrada, mais dada às ações práticas, Maria mais contemplativa, mais emotiva. Ela corre ao encontro do Senhor Jesus naquele momento de tristeza e se lança aos pés do Senhor Jesus. Não sabemos exatamente se essa prostração é para adoração, de fato também poderia ser-lo, mas talvez até pela tristeza que consumia a sua alma. Ela busca o conforto em Jesus. Ah, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é exatamente o que ela ouve e o que leva ela ao encontro de Cristo, é essa mensagem que está aqui no versículo 28, que ela ouve de Marta: o mestre chegou e está chamando você. E que coisa interessante, porque esta mensagem ela continua ainda nos dias de hoje. Porque toda vez que proclamamos o Evangelho, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse chamando. Todas as vezes que a pessoa ouve as boas novas, o próprio Senhor Jesus está fazendo aquele convite de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quem é que não quer o alívio das cargas que temos na vida? E nós temos ainda o privilégio de participarmos desta obra, fazendo esse convite, esse chamamento. Nós podemos dizer para as pessoas que nos cercam: o mestre chegou e está chamando você. Assim como um dia você que hoje está em Cristo Jesus, deu ouvidos àquele que pregou o Evangelho, você deu ouvidos e aceitou aquele chamado, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se arrependeu de seus pecados, e você recebeu vida eterna, e aquele fardo que estava sobre a sua vida, certamente foi lançado para fora. Foi assim que Maria chegou até Cristo, chegou e se lançou aos pés de Cristo, e é assim que nós devemos fazê-lo também. Não basta queremos resolver os problemas com as nossas próprias forças, nós temos o auxílio certo, nós temos o nosso suporte, a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E mais do que livrar do sofrimento e da dor, Ele livra também da condenação eterna. E Ele dá vida e vida abundante. Glória a Deus por isso.
E nós vemos aqui uma manifestação da humanidade de Jesus, porque Jesus chora. Irmãos, já pararam para meditar nisso aqui? O Criador do universo, o sustentador de tudo que existe, foi Ele que nos deu fôlego de vida. Ele vem a este mundo despindo-se de sua glória, como está lá em Filipenses, e Ele se faz como semelhante a nós, mas sem pecado. E Jesus Cristo, o Criador, o Senhor, o Deus supremo, soberano, Ele chora, Ele é movido por algo terrível em seu espírito, quando Ele vê Maria chorando, os judeus chorando por conta da morte de Lázaro. Há quem diga, eu já ouvi, não, nós somos cristãos, não podemos chorar no luto. Pode sim, Jesus também chorou. Jesus, ele é o servo sofredor lá de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, ele sentia a aflição das nossas aflições, ele sentia a nossa dor, o nosso sofrimento, e aqui ele chora por compaixão, e talvez também chora por indignação. Olha o resultado do pecado da humanidade, trazendo dor, sofrimento, doenças e a morte. Nenhum de nós está preparado para a morte, porque nós fomos criados por Deus para vivermos abundantemente. Mas louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus, a esperança da glória, nós temos a certeza que mesmo se padecermos, fecharmos os olhos nesta terra, quando abrirmos os olhos já estaremos desfrutando da presença gloriosa do Senhor Jesus na eternidade. Isso deve acalmar a nossa alma e o nosso coração, e consolar o seu coração que eventualmente está passando por um momento de dor, de luto, de sofrimento. Glória a Deus por isso. E todos perceberam então o quanto Jesus amava a Lázaro. E finalmente, irmãos, nós chegamos ao clímax, talvez o clímax de toda essa história, quando Jesus, ele se dirige então ao lugar onde estava Lázaro sepultado. Tudo indica que era uma gruta debaixo da terra, fora colocada uma pedra até para evitar a entrada de animais, e ali estava o corpo de Lázaro. Irmãos, quando nós olhamos o corpo de uma pessoa que faleceu, ali é só o corpo. A alma, se morreu em Cristo, já está com Cristo. Mas veja que nós temos tamanha dificuldade. O momento mais terrível de um sepultamento é a hora que desce o caixão, não é verdade? Os gritos mais terríveis eu já ouvi nesse momento, que desce o caixão. Porque parece que é aquele momento que se materializa de vez a separação. Aquela pessoa não mais estará entre nós. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, nós sabemos que ali não é o fim. Jesus, então, ele chega e ordena, tirem a pedra. E nós aprendemos aqui também. Jesus poderia dar uma palavra e a pedra era destruída, saía. Não. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus, ele não se satisfaz, não se alegra com pessoas que se auto-justificam, pessoas que acham que não precisam de ninguém, independentes. Ele quer que sejamos dependentes dele. Mas a dependência absoluta de Deus não significa que devamos ser inertes, indiferentes, apáticos, que não devemos fazer nada, cruzar os braços ou juntar as mãos e somente clamar. Não. Aquilo que o homem pode fazer deve ser feito. Agora, o milagre, aquilo que causa o espanto, a maravilha, somente Deus pode realizar. E veja que Marta ainda se torna o óbice. Olha ela olhando de novo para o poder da morte. Senhor, já cheira mal, 4 dias morto. Um dos estágios da decomposição do corpo, a putrefação, por volta aí de 12, 24 horas, 2 dias, a pessoa morta,
as bactérias na região intestinal começam a produzir gases, e aí vai dando um estufamento, o abdômen vai inchando, ficando esverdeado. E esses gases produzidos na região intestinal é o que promove aquele mau cheiro. Tira a pedra, aquele mau cheiro. 4 dias já em estágio de putrefação, para que o milagre seja maior. Há também a possibilidade, não sei se naquela época já existia essa superstição, uma tradição rabínica, que dizia que quando a pessoa morria, a alma ficava ao lado do corpo por 3 dias. Não se sabe exatamente se naquele período, naquela época, já se acreditava nisso. Mas era possível. Portanto, 4 dias já passou dos 3. O que entre os judeus que acreditavam nessa superstição evidenciaria ainda mais o milagre realizado por Cristo Jesus. O fato é que Jesus manda tirar a pedra e faz uma oração de gratidão. Pai, versículo 41, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois, em alta voz, ele diz, Lázaro, venha para fora. Você já imaginou você de plateia ali, sofrendo, de repente o conhecido Lázaro morreu? Aí vem o Nazareno, ele faz uma oração agradecendo que o Pai sempre o ouve, e daqui a pouco ele fala, Lázaro, 4 dias morto, já cheira mal. Venha para fora. Sabe o que acontece? Se era uma gruta, devia ser algumas escadas para subir. O fato é que Lázaro lhe obedece. Jesus havia ressuscitado um morto. Então, aquele negócio do abdômen inchado deve ter voltado tudo ao normal. Alguém pergunta, mas e quem morreu num incêndio? E quem morreu devorado por um tubarão? E quem morreu numa explosão? Corpo desfigurado. Irmãos, é um milagre de Deus. Essa pessoa ressuscitará num corpo glorificado, imortalizado, incorruptível. Mas e quem era deficiente? Deus é Deus. Lázaro ressuscitou. Imagina um assombro. Isso teve resultados. Você olha um milagre desses, você fala, ainda mais naquela cultura judaica, esse homem é um homem de Deus. Muitos dos judeus que eram hostis passaram a crer em Jesus Cristo. Deus foi glorificado. Na morte e ressurreição de Lázaro, Deus foi glorificado. Jesus, o Filho de Deus, recebeu glória. Mas veja como é o coração endurecido. Estes que creram, certamente o Espírito Santo abriu seus corações para que recebessem a palavra de Deus e crescem que aquele, Jesus Cristo, era o Filho de Deus, o Salvador. Veja que é obra de Deus a salvação, tanto é verdade que diante de evidência tão grande de que Jesus era o Messias, o esperado, o enviado de Deus ungido, ainda assim alguns judeus correram para os fariseus, que imediatamente reuniram um conselho do Sinédrio, que era um conselho religioso. Tinha saduceus ali, que eram os principais sacerdotes, e também esses fariseus, que eram os religiosos ortodoxos da época. E aqueles homens não negaram os milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. E ao invés de recebê-lo como Messias, para aprender mais, como o cego de nascença aprendeu paulatinamente. Ele era um profeta, ele era um homem de fé, ele era o Messias, ele é Deus e adorou-o. Não, esses homens movidos por inveja, ganância, religiosos, às vezes acontece isso. Eles planejavam e maquinavam como prender e matar Jesus. Diante daquele milagre. Então, quais foram os resultados daquela ressurreição, daquele milagre? Primeiro, muitos judeus hostis se convertem, passam a crer em Jesus. Segundo, aqueles que eram hostis, alguns outros hostis,
ficaram mais hostis ainda. Aumentou a ira contra Jesus. Em terceiro lugar, a partir daquele momento, depois daquele conselho do Sinédrio, ficou determinado que eles matariam Jesus. E de fato aqui nós estamos, mais à frente nós vamos ter depois a questão da paixão de Cristo e a sua crucificação. E talvez o mais importante, portanto, seja essa questão da fé, que é fortalecida. E essa é a glória de Deus nos milagres. Pessoas que buscam milagres como um fim em si mesmo, estão perdendo o verdadeiro sentido do milagre, que é exatamente o que Deus seja glorificado. Quando alguém é curado, aquilo não é o fim em si, aquilo é para que Deus seja glorificado. E quando alguém não é curado e morre, Deus também é glorificado nisso. E nós aprendemos então, irmãos, não quero me estender mais, eu quero encerrar. Talvez o maior destaque aqui é exatamente quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus continua fazendo esse convite, esse chamado a todo aquele que está aflito, desesperado, a todo aquele que sofre com a doença. Vivemos em tempos de pandemias, quantas pessoas morrendo. A todos aqueles que sofrem com situações as mais terríveis, misérias, dor, sofrimento, tristeza, a morte. O Senhor Jesus é ressurreição e é vida. E Ele quer dar essa vida abundante, essa vida plena, para todo aquele que se arrepender, reconhecer que é um pecador, que é incapaz de se voltar e de se reconciliar com Deus. Jesus, Ele quer dar vida e vida eterna. Você tem a oportunidade, vocês que aqui estão, que ainda não fizeram, e vocês que nos acompanham no conforto do seu lar nessa transmissão. Jesus está de braços abertos, fazendo exatamente esse convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque compreendemos que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, é a ressurreição e a vida. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que a morte não é o fim de tudo. Nós temos firme convicção, esperança de que teremos lugar nas mansões celestiais. Que um dia estaremos na glória, na presença do Senhor eternamente. Nesse dia glorioso, quando transpormos os portões celestiais, teremos a alegria indescritível de nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, certamente também encontraremos ali muitas pessoas queridas que já partiram desta vida terrena. E que alegria será esse dia, Pai. Ó Deus, nós pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita cada pessoa que está acompanhando esta mensagem, Senhor. Pessoas que estão sofrendo, seja com luto, seja por causa de doenças, enfermidades, problemas e dificuldades financeiras, o casamento arruinado, famílias desestruturadas. Ó Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora, Pai. Conforta os corações, que elas possam manter firme o olhar no autor e consumador da fé. Livra de todo o mal, Pai. Continua abençoando o teu povo e abençoa também toda a nação brasileira, Senhor. Abençoa todos os povos do mundo. Que mais e mais vidas se rendam aos teus pés, como Maria fez. Que mais e mais pessoas passem a adorá-lo, porque só o Senhor é digno de receber adoração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.